Boa tarde para você que acompanha o portal Convergente. Eu sou Isabel Guedes. A gente está começando hoje com mais um debate político. Dessa vez a gente tem aqui o Christian Rocha. O Christian, ele vem como pré-candidato ao Senado, né? E ele tem toda uma questão aí da questão social negra, da representatividade, e a gente vai falar um pouquinho com ele sobre isso, sobre o cenário político que a gente está vivendo hoje, e uma série de questões voltadas tanto à pré-candidatura dele, como os assuntos voltados para o Amazonas em si, né? Queria primeiramente desejar boa tarde, Christian, seja mais uma vez bem-vindo, né? Não é a primeira vez que o Christian vem aqui com a gente. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, eu que agradeço a todos os amigos, a família Convergente. Quero agradecer a você de coração, a todos os colaboradores e dizer que nós sempre vamos ser gratos às oportunidades que nos aparecem para nós podermos falar um pouquinho daquilo que nós acreditamos, das nossas soluções e principalmente das nossas observações em relação ao cenário político. Já para a gente iniciar, né, apesar de você já ter vindo aqui com a gente várias vezes, a gente tem muitos seguidores novos, então eu queria primeiramente que você se apresentasse um pouquinho para os nossos seguidores que estão assistindo. Bem, meu boa tarde a todos mais uma vez. Meu nome é Christian Rocha, sou jurista, sou ativista das causas sociais, sou secretário nacional do Instituto Nacional Afro Origem. Desde já um abraço a todos em todo esse Brasil maravilhoso. E hoje estou apresentando essa pretensão que nasce de uma causa social, mas que vem para abranger e para demonstrar a nossa preocupação em relação ao cenário político brasileiro, em especial a representatividade das causas sociais. Já entrando nesse assunto, eu queria saber de você por que, para a gente iniciar, né? Certo. Por que o Senado, inicialmente? Você já teve alguma experiência política? Ou é a primeira vez que você está tentando entrar nessa coisa política mesmo no nosso Estado? E por que o Senado de imediato? Primeiramente, quero mandar um abraço a todos os meus amigos do PSB, partido do qual faço parte, que tem um deputado estadual, Serafim Correia. Quero agradecer ao presidente Joaquim Lucena, minha amiga Ritinha, a todos os militantes que me tratam super bem e que vêm me orientando em relação a essa pretensão. A nossa pretensão ao Senado, ela vem de encontro aos desmandos que vem acontecendo e à falta de uma ótica compreensiva. Por quê? Porque nós queremos devolver às pessoas a alegria e o orgulho do voto. De falar assim, votei nessa pessoa, não me arrependo de ter votado nela, ela está realmente representando o Amazonas. E quando a gente fala sobre representatividade negra, nós não estamos colocando uma pretensão política devido à cor da pele, nós estamos colocando uma pretensão política devido à escassez de boa vontade política em fazer com que o Amazonas cresça na saúde, cresça na educação e cresça na segurança, para tentar melhorar a vida do povo que mora nesse estado maravilhoso. Então, eu quero aqui agradecer também a alguns amigos, quero agradecer ao meu amigo vereador Marcelo Serafim, que antes de tomar essa atitude, ele me convidou para conversar, conversamos bastante. Eu, assim, Isabel, não estava mais tão interessado em política, porque a vida toda eu fui ativista. E a vida toda eu trabalhei mais do que muitos parlamentares, sem verba, sem estrutura. Então, nós trabalhamos tanto, o nosso grupo social já trabalhou tanto em tudo que você imaginar. Seja de um trabalho no serviço social a um trabalho jurídico. E isso há 20 anos. Nossas demandas cresceram. Nós temos 41 vereadores. Nós não temos alguém que possa dizer que é pela causa negra e pela causa social. Nós temos 24 deputados estaduais. Nós não temos ninguém que combata e tente diminuir essa desigualdade social que existe no nosso Estado. Nós temos 8 deputados federais e nós temos 3 senadores. E aí a gente vai para um campo onde feirante já teve representante, policial tem representante, educador tem representante, todos empresários, igrejas. Então chegou a hora da causa negra com a causa social ter o seu representante, porque as nossas demandas, elas já não estão mais no âmbito municipal e nem no estadual, elas estão no âmbito federal. Então é por isso que nós precisamos ter essa representatividade junto ao Senado Federal,
para que todas as demandas que não foram atendidas em todos esses anos, elas comecem a ser atendidas. E quando a gente fala sobre demandas, a gente não pode apenas ficar numa narrativa. E hoje o Amazonas, economicamente, se encontra em uma narrativa que, se levar para o campo, realmente é preocupante, e nós precisamos fazer com que o Amazonas cresça. Ele não fique apenas em uma narrativa. Por quê? Porque nós falamos sobre a importância de um modelo econômico, mas quais são as iniciativas? Então, é isso que nós queremos trazer para as pessoas, para que as pessoas vejam que realmente surgiu uma alternativa, surgiu uma quebra da oligarquia, surgiu uma oportunidade do povo amazonense poder votar com a consciência tranquila. Por quê? Porque hoje o nosso papel, nós carregamos a responsabilidade de trazer para o Amazonas uma alternativa vinda, abraçada de uma solução. Porque aos que já passaram, que deram a sua contribuição, é importante hoje não chegar falando que é a voz do Amazonas ou que tem a solução. É dizer o que fez. Porque aí nós vamos tentar, de uma certa forma, dirimir o que fez ou o que foi feito para que a gente possa resolver o problema. Essas alternativas que, no caso, você está falando é relacionada à questão da Zona Franca. Da Zona Franca, se a gente for falar da Zona Franca, que é um modelo que tem sustentado esse Estado, que é constitucional, só que, infelizmente, as pessoas pegam essa narrativa, Isabel, e ficam em cima da Zona Franca, ficam sufocando a Zona Franca e esquecendo que nós podemos abrir um leque de oportunidades para o ser humano dentro do nosso Estado. Porque quando as pessoas falam sobre Zona Franca, então logo eu começo a pensar que outros meios econômicos poderiam existir, como o turismo, poderiam existir. Então nós temos uma riqueza natural e mineral. Nós temos uma das maiores potências, que é a madeira, onde nós exportamos toneladas de madeira através do manejo florestal, que precisa, sim, ter uma fiscalização. Agora, nós temos várias riquezas, só que, infelizmente, ficar em cima de um discurso, que é a Zona Franca, que eu volto a repetir, tem uma importância constitucional. Só que essa importância constitucional, se você hoje parar para pensar, você vai ver, meu Deus, mais de 50 anos de Zona Franca. Por que os nossos municípios ainda continuam isolados geograficamente, tendo uma problemática fluvial enorme? Nós não temos portos estruturados para receber o turista. Nós não temos aeroportos estruturados para receber turistas, para que o capital gire em cada comunidade, em cada município, que tenha uma potência econômica regional, que a gente possa dizer assim, realmente, nós temos saídas, que é investir, suscitar e fazer com que as comunidades dentro dos municípios elas possam fluir economicamente. Na tua visão, assim, o que já que a gente está falando sobre esse assunto, né, o que falta? Porque, como você colocou, a Zona Franca existe há muito tempo, tem uma importância econômica para o nosso Estado. Essa questão da alternativa é uma coisa também que já vem sendo dita por outros pré-candidatos, que a gente já até entrevistou aqui também. E, na tua visão, assim, o que falta? O que faltou? Falta incentivo federal? Falta a iniciativa política mesmo, de um modo geral, né? Tanto estadual, municipal, os vereadores, porque todo mundo, a política ela é um conjunto, né? Todo mundo trabalha, na teoria é para se trabalhar junto, né? Então, na tua visão, o que falta? Por que a gente está estagnado só com a Zona Franca? Por que não já se tem uma outra alternativa com tantos anos que já existe aí a Zona Franca de Manaus? Nós precisamos entender que, infelizmente, boa parte do legislativo brasileiro é um balcão de negócios. O político tem compromisso com todo mundo, menos com o cidadão, que merece todo o respeito. Então, quando a gente olha para o Amazonas, a gente vê que os municípios, eles sobrevivem do orçamento da prefeitura. E a prefeitura, que deveria fazer com que os empregos surgissem, fazer com que a saúde realmente tivesse a sua aplicabilidade de uma forma digna e honesta, eles não fazem isso. Então, para mim, o que deveria ser feito, e isso até falo, porque tive o prazer de ver alguns pré-candidatos ao Senado que antes tinham um discurso
e depois da nossa posição começaram a tomar uma outra forma, e eu até parabenizo esses pré-candidatos ao Senado, que, primeiro, é acabar com essa querela política. As pessoas perguntam, qual é a tua bandeira? A minha bandeira é o ser humano, a minha bandeira é o Amazonas. A problemática do Amazonas está acima de qualquer ideologia partidária ou política. Então, eu vou te dar um exemplo, turismo. Se nós pegarmos e reunirmos, chamarmos todas as lideranças, personalidades, pessoas envolvidas com o turismo, criarmos uma audiência pública e deliberar ali ações concretas. Vou te dar um exemplo, ações como linhas de financiamento para a rede de hotéis, para que esse turismo, ele comece, vou usar aqui alguns termos, ele comece a bombar, porque hoje o que falta não é só a falta de estrutura em relação a portos e aeroportos, e sim a hotéis. Hoje as pessoas reclamam muito que chegam nos municípios, querem visitar, mas não tem um hotel estruturado que possa receber os turistas. Então eu preciso chamar essa rede dos proprietários de hotéis para poder conversar com eles e dizer aonde é que um senador pode realmente fazer com que a vida toda que foi esse Amazonas de sofrimento, a gente possa suscitar esse investimento através das emendas parlamentares, através de alguns projetos de políticas públicas, entendeu? Em parceria com instituições que sejam do ramo do turismo. E aí, quando eu falo sobre isso me deixa indignado e me revolta, que nós tivemos aí muitos políticos que deram a sua contribuição. E faltava algo. Esse algo se chama Christian Rocha. E por que quando eu digo que falta algo? Hoje, as pessoas abrem a boca para falar que tem tantos anos de experiência à frente do Amazonas. E nós temos cidades no nosso estado que foram classificadas como as piores cidades do planeta, como Atalaia do Norte e Pixuna, com índice de desenvolvimento humano catastrófico, horrível, entendeu? Eu teria vergonha. Se eu já tivesse tido um cargo a nível nacional, eu teria vergonha de falar que sou a voz do Amazonas. Eu teria vergonha de falar que tem uma solução do Amazonas. Porque dos cargos que eu tive como gestor ou como gerente de complexo esportivo, gerente de pastas, aonde eu tinha que gerar empregos, eu tive sucesso. Deus me ajudou, os amigos me ajudaram, entendeu? E eu consegui gerar conhecimento, eu consegui gerar emprego, porque o que falta hoje não é somente emprego, é fomentar dentro das comunidades essa mão de obra qualificada que falta, Isabel. Então, no meu ponto de vista, é um investimento maciço nos municípios para que eles saiam das mãos dos políticos que procuram fazer sempre uma politicagem. O BID foi acionado, foi feita uma parceria, e o BID, ele construiu, deu o dinheiro para nós construirmos o Prozami. E por que não convidar o BID novamente para construir os portos e aeroportos? Até porque foi feito vários discursos, várias promessas, e nada saiu do papel. Então, é simplesmente uma luta hoje do retrocesso com a oportunidade de trazer o novo que tem experiência. Entendi. Só uma pausa rapidinho, a gente queria agradecer, a gente está agora com 227 pessoas acompanhando a live. Você que está acompanhando, se tiver alguma pergunta aí para o Christian, pode mandar aqui para a gente, que a gente direciona a pergunta para ele. E, Christian, você falou aí nessa questão dos interiores, né? A gente sabe que o Amazonas, apesar de muita gente que não conhece o nosso estado dizer que a gente vê muito isso, principalmente agora com esses embates aí em torno da Zona Franca, mas o Amazonas não tem problema com logística. Uma série de coisas que só quem mora aqui e conhece o estado sabe, né? E a gente tem uma logística diferenciada. A gente que vive aqui, a gente sabe disso, né? A gente tem uma rodovia que nunca foi concluída, que, de repente, se tivesse concluída, poderia melhorar muito vários aspectos, até nessa questão turística aí que você falou. E aí eu queria saber de você, vocês já estão na pré-campanha, né? Eleitoral, você já conseguiu visitar alguns municípios? Como é que está essa questão? E como é que está a aceitação aí da tua pré-candidatura, né? Como é que você vê isso? Hoje a gente vê uma questão,
uma pré-campanha muito polarizada, né? É uma coisa assim que eu, particularmente, nunca tinha visto. Talvez por não acompanhar tanto política, que é uma coisa que a gente acompanha bastante agora, né? Depois que eu entrei aqui no Convergente, né? É uma coisa que a gente está acompanhando sempre. Quem acompanha política, quem trabalha com política, começa a ter outra visão, né? Então, eu queria saber de você, como é que está essa questão, se você já conseguiu fazer essas visitas em alguns municípios do interior, e como é que você vê essa questão toda? Primeiramente, você falou sobre a rodovia BR. Até hoje, eu estou curioso para saber quem sai favorecido com o isolamento do nosso Estado em relação aos outros. Porque a gente fala muito na falta de competição, e nós sabemos que a Zona Franca está aqui e ela recebe alguns incentivos fiscais, nós sabemos que tem toda uma legislação ambiental, mas não dá para os nossos municípios não terem as suas riquezas entrando em um campo, em um mercado de competição para competir com os demais estados. Nós não podemos ficar à mercê e ser refém apenas do transporte fluvial para levar a riqueza de Altazes. Aí nós temos as balsas para levar. Aí nós já sofremos com a falta de estrutura. Então, o que mais me chama a atenção é quem realmente se favorece com a nossa miséria, porque, olha só, você é empresária. Você, por ser empresária, você tem um planejamento que você precisa realizar a longo prazo, há 2, 3 anos, 4 anos. Como é que você vai abrir uma empresa no nosso estado, sendo que vive tendo essa instabilidade quando entra ou sai o governo federal, dos incentivos da Zona Franca, dos decretos? Como é que você vai querer implantar sua empresa vivendo em uma instabilidade como essa? Nós temos a pior energia elétrica, a nossa internet é horrível. Então, todos esses anos, o que faltou realmente? Faltou uma vontade política de realmente fazer o Amazonas entrar no mercado de trabalho, no mercado comercial, não somente os seus filhos, mas os seus empresários, lutando de igual para igual. Agora, a nossa pré-candidatura, eu aqui quero mandar um beijo no coração de todos os nossos amigos. Chegamos a 45 municípios, com diversas lideranças, e em menos de 2 meses, propagando uma pré-candidatura que vem apregoando uma posição onde o eleitor é um dos responsáveis pelo seu estado estar dessa forma, porque, como eu iniciei falando, que é um balcão de negócios. E aí, se nós temos políticos que você classifica como corruptos e continuam no poder, então é sinal que nós temos eleitores corruptos também. Então, os eleitores precisam começar a pensar, a ter consciência do voto e saber que aquele momento entre troca de favores de minutos pode causar um prejuízo de 4 anos, e no Senado é de 8 anos. Então, eu quero mandar um abraço aos 44 municípios. Nós estamos na região metropolitana do nosso estado, nós estamos em Tabatinga, agora em Benjamin Constant, agora em Atalaia do Norte, então chegamos a 44 municípios. E eu espero muito não decepcionar, até porque é um novo que vem apregoando uma realidade que realmente precisa ser dita. A nossa cidade, os nossos municípios, eles estão totalmente sem um apoio devido. E quando a gente fala sem um apoio devido, até mesmo 2018, 2019, a Manaus foi classificada como a pior cidade em saneamento básico. E nós tivemos aqui o ex-prefeito classificado como um dos piores prefeitos do Brasil. Então, quando eu me deparo com essas situações, eu fico tentando fazer um comparativo do que fizeram, do que não fizeram e do que estão prometendo fazer novamente. Então, chegou a hora do Amazonas acordar. E eu sempre digo isso, sabe, Isabel? Eu digo isso. Se a nossa voz chegar a 10% da população amazonense, nós passamos pelo processo de de candidato e de senador eleito. Apenas 10% da população desse estado. Porque nós temos o amor ao próximo e nós temos a responsabilidade de trazer tudo que é diferente para o cotidiano político no nosso estado e fazer com que as pessoas enxerguem o político como funcionário do povo e não como popstar ou como alguém que precisa de bajulação.
Você falou aí nessa questão que funciona como um escritório, né? Foi escritório que você falou? A política? Balcão de negócios. Balcão de negócios. Na tua visão, assim, hoje a gente tem a sensação de que todo mundo entende de política, né? Na tua visão, todo mundo entende, melhorou essa questão, esse aspecto? Porque eu vejo muito, por exemplo... A conscientização... O interesse pela política. Recentemente, inclusive, assim, eu fui... até comentei aqui na redação isso, eu fui numa livraria e eu fiquei impressionada, assim, que tinha um setor, que é uma coisa que eu ainda não tinha visto, né? Um setor específico só sobre livros de política. Isso demonstra que as pessoas estão tendo interesse, né? Você acha que é importante se buscar, mas buscar de fato entender de um modo geral e não só a bandeira A ou bandeira B, porque hoje a gente vê muito isso, né? Só entende a bandeira A, eu defendo aquele político, então só entendo o que ele fala para mim. Eu defendo o outro, só entendo o que ele fala para mim. Como é que você vê isso? Porque de fato é importante, né? Todo mundo entender de verdade sobre política. A nossa pré-candidatura, de todas que estão aí, é a mais difícil. Por quê? Porque a gente vem tentando suscitar e provocar no cidadão e na cidadã o desejo de votar, mas votar com consciência. Por que eu falo isso? Porque as pessoas hoje, elas estão interessadas no político. A maioria dos nossos eleitores, infelizmente, não estão dentro de um aspecto racional, estão mais dentro de um aspecto passional, tipo... Quando a gente se depara que as pessoas ainda votam naquele ou naquela porque são bonitos ou porque têm dinheiro, e infelizmente hoje as pessoas ainda vão escolher o candidato, indo para a escola votar, né? Procurando o santinho no chão para poder votar. E esquece da sua comunidade que falta remédio, esquece que nós temos uma saúde precária. Você sabe o que é um cidadão que sofre no CISREG esperando uma consulta? Então, um cidadão que hoje sofre com a falta de segurança pública e a nossa educação, que vem muitas das vezes desvalorizando o educador cada vez mais. Então, eu acho que o cidadão precisa despertar esse desejo pela política, mas, primeiro, olhando ao seu redor, o que falta na sua comunidade? Acima, o que falta na sua cidade? No seu estado e no seu país? Nós temos uma Constituição Federal que rege o país, nós temos uma Constituição Estadual que rege o Estado e nós temos uma lei orgânica do município que rege o município. Então, as pessoas precisam ter mais interesse à leitura, ter mais interesse em conhecer a realidade do nosso dia a dia. Eu não vou votar na Isabel porque a Isabel é de um partido X. Eu não vou votar no Christian porque ele é do partido Z. E aí você esquece que essa pessoa ela se resume em projetos, ela não se resume apenas em uma bandeira partidária. Então, eu fico preocupado com o nosso Estado, porque nós precisamos valorizar o nosso Estado. Eu não posso desvalorizar o meu Estado para ficar numa boa ou ficar numa fita legal com algum grupo de eleitores porque gostam de um político X. E eu não vou levantar a bandeira de nenhum político, eu vou levantar a bandeira do meu Estado, que é um Estado que precisa de uma ótica compreensiva e de uma ótica amorosa pelos seus filhos. Entendi. A gente vai, mais uma vez, aqui agradecer a quem está presente, né? Agora a gente está com 227, um pouquinho mais do que a gente tinha falado naquele momento. E, Christian, falando agora um pouco sobre o Instituto, né? O INAU, né? INAU. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é o trabalho de vocês, né, no Instituto. Recentemente, vocês até fizeram uma premiação, né? O Portal Convergente até foi representado lá pela Érica, né? Érica Lima, que é a dona aqui do portal, foi representado lá por ela. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é a atuação do Instituto, né? Olha, o Instituto INAU, que é o Instituto Nacional Afro-Origem, o qual eu faço parte, o qual nós temos um time muito bom, são pessoas voluntárias. Nós realizávamos, né, trabalho de doação, trabalho de conscientização, trabalho de orientação, porque o que nós buscamos é a harmonia na sociedade, que as pessoas vivam em harmonia. Um trabalho social, né? Um trabalho social, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos conscientizar as pessoas sobre o preconceito, a discriminação e o racismo. Infelizmente acontece. E quando a gente fala sobre a discriminação, o racismo e o preconceito,
o porquê que nós precisamos conscientizar, porque esse comportamento é levado ao mercado de trabalho. Esse comportamento é levado a todos os lugares. Então, nós precisamos entender que a gente vive em um país desigual. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos o Estatuto do Idoso. O Brasil não respeita ninguém. E o que me deixa triste é que as pessoas elas abraçam um extremismo dentro de uma ideologia e esquece que todos nós somos iguais. A Constituição, teoricamente, traz isso, Isabel, mas nós não somos iguais. E o Instituto, ele não só traz essa política, como o Instituto vem para referendar méritos, referendar trabalhos, em especial o Convergente, que sempre nos deu um espaço, em especial o Manaus, através da Letícia, que também recebeu uma premiação pela gente, porque o que nós precisamos hoje é de uma imprensa imparcial, de uma imprensa que trate todos os assuntos com certo respeito. E o Convergente trata, mas é importante que se diga isso. Eu, graças a Deus, eu gosto de um respeito e eu sei também que o compromisso dessas empresas é com a sociedade e com a verdade. E isso eu vejo no Convergente. Não vejo em todos, mas vejo no Convergente. Então, eu gostaria muito de agradecer a todas aquelas empresas de comunicação, a todos aqueles jornalistas que sabem da nossa representatividade, da busca dessa pretensão política que é legítima. Então, o nosso instituto, ele trabalha para que o ser humano seja qualificado e seja colocado no mercado de trabalho de igual para igual com qualquer outro, coisa que hoje não existe. Você ainda acha que ainda tem... a gente tem muitos avanços, né, nesta questão do preconceito, já existem algumas leis, né, nesse sentido, mas você acha que ainda tem muito? Na minha visão, precisamos avançar muito. Inclusive, precisamos, uma opinião particular, né, entender, de fato, pelo que a gente está lutando, é importante. Também porque, às vezes, fica tudo muito extremo, mas no sentido de que, às vezes, as pessoas nem entendem muito ali o que estão... Em alguns casos, né, a gente vê. Então, como é que você vê isso? Você acha que a gente está... De 0 a 10, assim, quanto que a gente já avançou? De 0 a 10, a gente fica na média no 5. Porque quando a gente vê políticos tentando criar mensalidade dentro das universidades públicas, é realmente uma vergonha. Quando a gente vê os políticos indo contra as políticas públicas, também é uma vergonha. Essa história de coitadismo é porque as pessoas desconhecem a palavra equidade. Como é que eu posso, hoje, discutir equidade se as pessoas não conhecem a realidade brasileira? Eu vou te dar um exemplo. Na Suíça, que é um país muito desenvolvido, lá eles têm uma política pública nas empresas que uma porcentagem maior seja para as mulheres. E, com isso, é diminuído o fator da mulher estar fora do mercado de trabalho. Eu estou falando de Suíça. E também a gente vem e vê que as comunidades no nosso estado, elas não têm políticas públicas, nós não temos cursinhos profissionalizantes com uma certa força, nós não temos meios para nós qualificarmos a mão de obra para preparar para o mercado de trabalho. E nós temos bairros parecidos com os bairros da Venezuela, mas nós temos uma diferença. A Venezuela tem bloqueio econômico e nós não temos. Então, nós precisamos entender o que realmente uma bancada federal precisa fazer. Porque quando as pessoas pararem de votar ou de apoiar pessoas que são, de uma certa forma, exploradoras da miséria, porque eu chegar aqui e falar que tem que ter pena de morte é muito fácil. Agora, eu falar que a favela também não merece só a política pública, que é a polícia presente, que sou a favor, mas também merece uma qualificação, também merece... O poder público tem que ir até a comunidade. Não precisa só procurar a comunidade quando quer voto, tem que ir até a comunidade. Então, falta muito, mas falta muito mesmo. Quando a gente olha para o Caboclo e para o Ribeirinho, ele ainda vem para o Amazonas em busca de marcar uma consulta com o ortopedista. Então, nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo um retrocesso a cada dia. E o que nós estamos nos deparando hoje são com políticos que realmente deveriam estar mais comprometidos com o Amazonas.
Então, dos avanços que eu posso te dizer, e aproveitando, olha só, a gente estava falando sobre turismo, sobre mão de obra, sobre potência regional econômica. Você sabia que tramita no Senado a PL 880, se eu não me engano, 880/2021, e peço até que consultem, um senador apresentou que 5% de produtos vindo de aldeias indígenas e de terras quilombolas, onde geram emprego, e 5% dessa ronda vai para os quilombolas e para os indígenas. Você sabia que quem criou esse projeto foi o Ministério Público do Amazonas? E você sabia que o senador que apresentou esse projeto no Senado foi um senador da Bahia, Jacques Wagner? Olha só, nós temos várias populações quilombolas, nós temos várias populações indígenas. Então, quando a gente vê que o Amazonas, que tem uma predominância indígena, que tem uma predominância negra, não tem um representante, então nós precisamos respeitar. Outro dia, um colega disse para mim, Christian, isso aí é com todo respeito que eu falo, e respeito também, nós precisamos ter a nossa voz, porque nós somos adeptos dos carros rebaixados, dos carros, aquela competição de carro. Se o cara acha que ele precisa de uma representatividade na política, porque ele tem mais um grupo de 50 pessoas que fazem com que seus carros sejam expostos em um evento de carro rebaixado, tu imagina o negro e a negra, o pobre, que sofre todo santo dia com desemprego, com transporte coletivo, que sofre todo dia com a falta de uma oportunidade para ganhar o pão do dia a dia. Então, Isabel, essa é a realidade do nosso Estado. E é por isso que eu digo que nós estamos preparados para debater com qualquer outro pré-candidato, nós estamos preparados para realmente representar o Amazonas no Senado Federal. Ainda como pré-candidato, nós estamos construindo esse nome. E se eu não for candidato ao Senado, eu não sou candidato a outro cargo. Eu não brinco com a consciência das pessoas. Eu não estou aqui dizendo que vou ser um possível candidato e quando chegar na hora eu baixo para um outro cargo. Não. Eu acho que é importante que o Amazonas acorde e coloque pessoas lá comprometidas com o Amazonas e não comprometidas com a sua simpatia ou comprometido com algo que você gosta, porque o nosso Amazonas, se tu não torce para o time do camarada, ele já te corta, e isso é muito triste, porque as opiniões precisam ser respeitadas. Na verdade, isso acontece atualmente com tudo, né? Se Com você tudo. não gosta de uma coisa, você gosta da outra. As pessoas elas já te dão ali a tua opção, né? Não existe outras opções, né? Infelizmente. Infelizmente. Na política, infelizmente, isso está acontecendo muito. E justamente assim, para a gente ir encerrando, né, a nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre isso, né? Essa polarização. É uma coisa que a gente sempre pergunta, né, das pessoas que vêm aqui, porque é uma coisa que está muito evidente, né? E na política ficou muito mais evidente, parece que só existem duas opções ou uma opção. Como é que você vê isso, de um modo geral, né? Sem levantar a bandeira para A, para B? Como é que você vê essa questão? Parece assim que os eleitores, alguns, fecharam os olhos para outras possibilidades, né? E isso reflete não só na presidência, no governo, reflete de um modo geral, no Senado, na Assembleia Legislativa, né? Como é que você vê isso? Você que tem ido para as ruas, que tem aí trabalhado já na sua pré-campanha, que tem reunido com várias pessoas, né? Como é que você vê essa situação? No campo do Senado, do nosso Estado, eu estou muito feliz. Você não tem noção. Eu até algumas horas atrás, eu estava chorando dentro do carro, com tanto apoio que eu venho recebendo, de pessoas que não podem se pronunciar, de pessoas que não podem colocar na sua rede social. E eu fico olhando e vendo que realmente o Estado está acordando. Quando eu vejo o índice de rejeição dos candidatos que são colocados, infelizmente porque são conhecidos da mídia, mas precisam também saber que são conhecidos de uma forma ruim, de uma forma que muitas pessoas não querem mais. Então, eu vejo que as pessoas precisam se preocupar primeiro com a sua casa, primeiro com a sua terra,
e depois se preocupar se o candidato ele entra no seu perfil, se enquadra no seu perfil. Isso é muito triste, porque eu vou por projetos, eu sou movido por projetos, por políticas públicas. Então, eu não olho para aquele cidadão porque ele não levanta a mesma bandeira que eu. Tanto que eu digo que para defender o negro não precisa ser negro. E hoje... Precisa ter o respeito. Precisa ter o respeito. E hoje, independente de quem se tornar o presidente da República, de quem se tornar o governador do nosso estado, o Christian, como pré-candidato, sendo candidato, e se Deus permitir ser eleito senador, vai conversar de qualquer forma, porque o meu povo está sofrendo. E eu não posso colocar o meu ego, o meu eu, ou porque eu não gosto, ou porque eu não me simpatizo com aquele homem ou com aquela mulher. Eu vou sentar para conversar com qualquer autoridade que, por um acaso, vier a ser eleita. Tá certo, então, Christian, queria mais uma vez te agradecer. Obrigada aí por quem acompanhou, te agradecer, deixar o microfone aberto aí se você quiser falar alguma coisa aí para os nossos seguidores, fica à vontade. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer a Deus pelos meus colegas de infância, pelos meus colegas da adolescência, quero agradecer a Deus a todas as pessoas que vêm declarando apoio, que vêm declarando esse abraço fraterno, e dizer a vocês que até o último segundo nós vamos construir essa pré-candidatura ao Senado, e pedir a você que ore por mim, que reze por mim. Não é fácil. Eu não estou competindo com pessoas poderosas. Eu estou competindo com lobbies. Eu estou competindo com retrocesso. E, principalmente, nós vamos mostrar em breve nossa carta compromisso, que é a carta que nós vamos apresentar para o Amazonas, e dizer que, pela primeira vez, o Amazonas pode ter um senador que, se for eleito, vai continuar dentro da sua comunidade, vai continuar dentro do seu bairro, porque a política precisa ser feita para pessoas comprometidas com o próximo. Obrigado mais uma vez, tá, Christian? Eu te agradeço, Bel. Fica lá, o Convergente está sempre aberto para você. Obrigada por quem acompanhou a entrevista. Quem não conseguiu acompanhar desde o início, a entrevista fica gravada nas nossas redes sociais. E depois a gente também vai ter uma matéria sobre essa entrevista, alguns assuntos que foram abordados aqui no portal Convergente. Obrigado, boa tarde a todos.